Pessoal, então na última aula a gente viu vários critérios aí, principalmente de segurança, que diz respeito à completação, tá? De novo, veio até um aluno, eu não lembro quem, eu não lembro se foi dessa turma, né, falar sobre qualquer coisa da disciplina de complementação. Não, gente, não é complementação, é completação. Realmente, essa palavra não só existe dentro da área de petróleo, tá? É completação, completação de poços, tá? Complementação é uma palavra que você vê aí e tal, é outra coisa, não tem nada a ver. Então, completação de poços é o conjunto de operações e equipamentos instalados no poço para que o mesmo possa produzir de forma segura, tá? E economicamente viável, tá? Lembrando que o poço é uma estrutura utilizada para conectar a superfície com o reservatório, tá? Então tem sempre que lembrar isso. Se for em terra, a gente trabalha na superfície e o nosso objetivo é chegar no reservatório. O reservatório está lá, centenas de metros de profundidade, né? Às vezes alguns quilômetros aí. Quando se fala em quilômetros, é no máximo 5, né? De profundidade vertical. Então, o poço é um instrumento de conexão com a superfície e com o reservatório, tá? Eu vejo muito, estou enfatizando isso, porque agora mesmo no terceiro ano, o pessoal sempre se enrolando, às vezes, poço, reservatório, poço, reservatório. Poço é uma coisa que a gente constrói, reservatório foi feito pela natureza. Ele está ali, ele foi formado há milhões de anos, é o reservatório. Para acessar o reservatório, a gente constrói um poço, tá? Então, a história dos poços são extremamente recentes, né? Começou a Coronel Drake no final do século XIX, extremamente recente. Tá? Esses poços aí aqui no Brasil, esses que os mega campos, né, dos anos 70 para cá, 77 para cá, né, com o campo de Anchova lá e tal. Então são muito recentes os poços. Os reservatórios são milhares de anos, então sempre associe isso. Reservatório formado pela natureza, mais de 100 milhões de anos atrás. O poço feito algumas poucas décadas. Tá? É uma coisa feita pelo homem há pouco tempo. Então, um outro critério importante levado pela completação é o critério econômico. Não adianta, gente. Você pode ter a melhor ideia do mundo, se ela não for viável economicamente, logisticamente, não vai funcionar. Exemplo, quer ver exemplo prático? Carro elétrico. Carro elétrico tinha uma empresa brasileira aí, perguntem para os pais de vocês, a Gurgel. Ela fabricava carro usando fibra, que nem fibra de piscina de casa, que fica no chão. Então, esse era o diferencial dos carros da Gurgel. E tinha carro elétrico. Só que a autonomia dos carros elétricos dele era, sei lá, eu lembro que eu vi uma reportagem, era qualquer coisa em torno de 50 quilômetros. E você tinha que, depois ele levava horas aí para carregar. Ou seja, é inviável. Entendeu? Então, e era caro. Você tinha que ter uma tecnologia, você já tinha o carro elétrico. Santos Dumont usava carro elétrico para rodar lá em Paris, na época que ele estava nem sei se foi anterior ao 14 bis ou posterior, mas ele usava carro elétrico, já existia tecnologia, não é? Só que agora você viabilizar a tecnologia, ela se pagar é outra história, é outra história. Então agora você tem aí a Tesla aí com Elon Musk e tal popularizando, mais lá nos Estados Unidos, porque o dólar para a gente está caro. Mas aqui, por exemplo, em Campinas, eu vejo o carro compartilhado, né, da Renault, que é o Zoe. Você pode alugar com o aplicativo, você aluga o carro num lugar, pega, bota em outro e vai fazer o que tem que fazer. Quando você voltar, o carro pode não estar ali porque outra pessoa pegou. É carro compartilhado, que nem patinete e bicicleta no Rio de Janeiro, não é? Então, aqui em Campinas, por exemplo, já tem, é um serviço que eu já tinha visto também lá na Europa e tal, que é o car sharing, né? Então, de novo, estou fazendo essa analogia para mostrar para vocês como a tecnologia está sendo viável. Voltando aqui para a engenharia, é a mesma coisa, a gente pode ter a melhor ideia, mas às vezes ela está tão à frente do tempo que ela é ainda, né, destacar, ainda pode ser inviável economicamente para você implementar no poço. Então, o que está acontecendo é que desde que eu comecei a estudar petróleo, lá na minha graduação em 2006, eu estou vendo muita coisa que era inviável lá em 2006, que agora já é viável, já vale a pena colocar no poço, porque a tecnologia barateou. Tá?
Então, o investimento necessário à completação de um poço depende da localização do poço do mar ou em terra. Normalmente, em mar, é isso, no mar é bem mais caro do que em terra. E a infraestrutura para o escoamento da produção, que também é caro, é perigoso. Dos reservatórios, número de zonas produtoras, mecanismo de produção do reservatório, que a gente vai ver, potencial de produção, injeção, necessidade de contenção de areia. Isso daí são, digamos, os principais aspectos, né, que acabam onerando e muito o custo final, né? Esses primeiros aí que a gente vai ver ao longo do curso. Da finalidade, se é para produzir óleo, gás, injetar água, gás, polímero, se precisa de método de suplementação energética ou não, da geometria do poço e tal. Então, esses são não os únicos, mas os principais critérios que pesam no bolso, tá? Na hora de se planejar a completação, tá? Então, vamos lá. Uma outra característica normalmente, a empresa que perfura não é a mesma empresa que completa o poço, tá? Então, você pode ter uma empresa americana que vai vir perfurar o poço, vai levar ali, depende de quantos poços você perfurou, um poço é de 30 a 45 dias, vai depender se a equipe é bem treinada, se a região é conhecida, as condições do clima, né? Também isso tudo vai influenciar. Normalmente, de 4 a 6 semanas, você consegue efetuar um poço no mar, por exemplo, aí, com uma condição até com um certo nível de dificuldade. Mas quando essa empresa termina de perfurar, por exemplo, essa empresa dos Estados Unidos, pode vir uma empresa do Reino Unido para completar, com outra equipe, outra plataforma, outra metodologia de trabalho. Tá? Então, eu posso ter um erro no cronograma. Tá? Então, será que ela vai ter disponibilidade, ela vai conseguir chegar no mesmo dia que a perfuração terminou? Né? Bem provável que não, tá? Por conta disso, esqueci de abrir minha câmera. Por conta disso, isso daqui é uma manobra muito conhecida, principalmente devido à falta de casamento do cronograma, né? Saiu um, entrou outro, mas são vários motivos. Mas que é o abandono temporário do poço. Então, eu estou aqui na superfície, fui lá, terminei a construção do meu poço, né? Terminei de estabelecer essa conexão da superfície, né, com aqui o reservatório. Cheguei aqui. Quando o cara termina de fazer, sabe o que ele faz? Primeiro, preenche com fluido, tá? Deixa completamente preenchido. Bota um tampão de cimento. Preenche com fluido novamente. Outro tampão de cimento. Preenche com fluido, tampão de cimento. Preenche tudo e fecha o poço. Isso sendo que ele acabou de perfurar, acabou de chegar no objetivo, tá? Esse fluido, João, esse fluido ele pode ser o próprio fluido usado na perfuração, tá? Ou pode ser a água do mar, tá? Depende, pode ser o fluido de completação, vai depender, não tem como eu cravar para você. Normalmente, como é uma empresa de perfuração, ela pode botar o próprio fluido de perfuração que já foi reutilizado. Vocês lembram lá que o fluido de perfuração ele é reutilizado várias vezes? Ele vai perdendo as características e tal. Então, ele pode pegar um fluido já que já não está performando tão bem e deixa ali, tá? O que é importante? Um fluido que não interaja de forma negativa com o revestimento, que é de aço. Tá? Então, ou seja, um fluido não corrosivo. A corrosion cap, ô Miguel, é uma capa anticorrosão. Tá? Então, o que ela faz? Ela atrai para si, né, a corrosão, garantindo a integridade da cabeça do poço. Então, ela se corrói no lugar da cabeça do poço. Tá? Então, é uma capa protetora anticorrosiva. Tá? Então, se alguém tiver que corroer, que seja ela, porque ela depois vai ser retirada para a equipe de completação entrar. Tá bom? Então, lá, o poço deve ser abandonado com barreiras para evitar que haja vazamento de fluidos. Tá? Então, essa parte aqui é importante, evitar vazamento de fluidos até a superfície. Tá? Por quê? Por conta dessa falta de compatibilidade, tá? De cronograma, por vários motivos. Essas barreiras são o próprio fluido de perfuração e os tampões de cimento.
tá? Como eu falei. Mas tem casos que usa o fluido de completação, mas a maioria é o fluido de perfuração, porque normalmente quem faz é a empresa de perfuração. Capa de corrosão serve para proteger a cabeça do poço e evitar a contaminação do fluido de sua perfuração, que altera suas propriedades, tá? Então, aqui são um dos principais motivos dessa estruturação. Então, reparem, aqui está um desenho esquemático de um poço equipado para produção. Então, nesse instante, o que aconteceu? Aqui é como se a completação mais básica possível tivesse concluída, tá? Então, na verdade, essa imagem aqui, ela é um pouquinho, ela se adianta um pouco lá no futuro, coisas que a gente ainda não viu, tá? Então, ela mostra, olha só, aqui a superfície, tá? Superfície aqui. Aqui eu tenho a árvore de Natal, o equipamento que a gente vai ver, tá? Que é o controlador de fluxo, tá? Vamos imaginar agora a árvore de Natal. Sabe como um exemplo que eu sempre gosto de dar, né? Aquela torneira da área de serviço que sai uma para o tanque e outra para a máquina de lavar, por exemplo, né? Você pode controlar uma torneira que está indo alimentando a máquina de lavar e outra que está alimentando o tanque. Agora você imagina, né, uma torneira com 1, 2, 3, 4, 5, 6 saídas. Tá? É mais ou menos isso que é a árvore de Natal e a gente vai entender o porquê. Tá? Não, ela não é uma bomba. É que nem a torneira. A torneira não tem motor ali. O que a torneira faz? Ela controla o fluxo. Se você quer muita água, você abre mais. Se você quer pouca água, você abre menos. Simples assim. Tá? Aí, no caso, o poço que está enviando fluido, né? Então, existem duas formas do fluido subir, pelo espaço anular e pela coluna de produção. Tá? Então, eu tenho válvulas que vão controlar o fluxo vindo do espaço anular e válvulas que vão controlar o fluxo vindo da coluna de produção. O poço aí, como eu falei, ele está mais para um cano do que para uma bomba, né? Se for fazer essa analogia. A bomba seria o reservatório. Né? É ela que dá energia. O poço não dá energia, o poço só estabelece comunicação. Ele seria só uma forma de conectar, não é? Então, aqui, toda a energia, o fluido, minha zona de interesse é daqui, tá? É aqui que eu tenho pressão, tá? Então, aí, aqui está o objetivo final. Então, olha só, isso daqui é o poço, revestimento condutor, revestimento de superfície, revestimento intermediário, revestimento produtor, e cimento, tá? Isso é o poço. Isso de azul aqui é a coluna de produção. Repare que ela é uma peça única, tá? É claro que elas são vários tubos conectados, né, que formam uma peça única, tá? Então, na verdade, eu construo o poço para proteger minha coluna de produção. Então, todos esses revestimentos que a gente viu, na verdade, o óleo não escoa por ali. Ele vai ser produzido pela coluna de produção, tá? E a coluna de produção está protegida pelo poço, tá? Então, o objetivo do poço é justamente garantir a segurança, tá, da coluna de produção, tá bom? Esse espaço vazio que fica entre a coluna de produção e o poço, a gente vai dar um novo nome para ele. É o espaço anular, tá? Espaço anular é espaço vazio entre duas coisas, tá bom? Então, aqui só para vocês entenderem como que Espera, ficaria. o espaço lá entre o que e o quê? Aqui é entre o poço e a coluna de produção. É esse espaço amarelo, Ah, tá, muito obrigado. tá? Mas a sua pergunta também faz sentido, essa dúvida. Foi quem? Foi o Miguel que falou, né? Porque eu posso ter o espaço anular entre a formação, a rocha, né? Aqui a rocha, tá? E o revestimento. Eu tenho um espaço anular entre a rocha e o revestimento. Você lembra que eu falei para você o que é espaço anular? Espaço vazio entre duas coisas. Por exemplo, tem um espaço vazio entre vocês e o celular de vocês, e o computador de vocês, e a tela que vocês estão me ouvindo agora. A gente pode chamar de espaço anular. É o espaço vazio entre duas coisas. Esse espaço anular entre você e o celular de vocês e o computador de vocês está preenchido com o quê? Com ar, com fluido na forma gasosa. Tá? Então, esse é o espaço anular, está preenchido com fluido, né,
na forma de gás entre você e a tela. E aqui, os espaços anulares, eles têm funções, né? Então, o espaço anular entre a rocha e o revestimento eu preencho com cimento. Para quê? Para garantir a integridade do poço, para evitar que ele desmorone, para evitar que aquíferos invadam o poço. Tá? Aí eu tenho um outro espaço anular, que é entre o poço e a coluna de produção. Tá? Esse espaço anular entre o poço e a coluna de produção, ele é o espaço para você fazer manutenções, para você fazer intervenções, é como se fosse o acostamento da estrada. Ele está ali para ser usado em momentos específicos. Tá? Ele não é feito para ser acessado a todo momento. Tá bom? Enfim, completação é o tipo de disciplina que só faz sentido quando acaba. Porque eu mostro tudo, aí sim a gente tem condição de entender. Porque conforme a gente vai falando, fica muita ponta solta, né? Porque, como eu falei, aqui eu estou mostrando lá na frente uma completação mais básica possível para a gente entender aonde eu quero chegar. Tá? Então, olha só, a zona de interesse. A zona de interesse é por isso que às vezes fica sempre muito confuso, né? Deixa eu encostar um pouquinho a janela, tá dando reflexo aqui, peraí. Pronto. Muita gente confunde, às vezes eu falo formação, reservatório, zona de interesse, e na verdade é tudo a mesma coisa. Depende com qual olhar eu estou fazendo essa análise. Quando eu falo zona de interesse, é o olhar mais econômico, tá? É sobre o contexto que eu estou falando. Então, aí eu posso usar, por exemplo, o termo explotação. Então, o que é explotar? É tirar proveito financeiro de um bem mineral, né? De um produto mineral. Pode ser bauxita, minério de ferro, pode ser a própria água, não é? Pode ser o ouro, a prata, pode ser o óleo, pode ser a platina, pode ser o lítio, pode ser o carvão. Então, a partir do momento que você está tirando proveito sobre um recurso mineral, a gente não fala, a gente fala explotação, tá? Explotar, tá? Agora, quando eu falo numa perspectiva de geólogo, aí eu posso falar formação, que é uma formação geológica, numa perspectiva mais geológica sobre o problema. Agora, quando eu falo reservatório, é numa perspectiva mais do engenheiro de petróleo. Ele está mais levando em considerações as pressões, temperaturas, hidrocarbonetos, no contexto mais multidisciplinar. Né? A zona de interesse é muito econômico, formação é muito geológico, reservatório é numa perspectiva de petróleo. E petróleo é multidisciplinar, né? Daí muita gente fica confusa, né? Porque a minha aula tem que falar um pouco sobre tudo, né? Então, o cara de petróleo é esse ornitorrinco mesmo, esse cara que ele sabe o mínimo das coisas para poder conversar com outras pessoas, não é? Então, olha, a zona de reservatório contém os fluidos de interesse em seus poros. Podem ser os hidrocarbonetos ou água, tá? Aqui, hidrocarbonetos ou água. Então, essa aqui é a zona de interesse, tá? Então, olha só, o cimento, como a gente já viu, serve para ancorar o revestimento nas paredes do poço e isolar diversas zonas permoporosas. Quando eu falo permoporosas, remete ao termo permeabilidade e porosidade. Por que permoporosas? Aí junta numa coisa só. Porque normalmente são características que elas estão muito correlacionadas umas às outras, tá? Então, poros interconectados, eles possibilitam uma rocha se deixar ser atravessada, né? Ou seja, forma o conceito de permoporosidade. Permeabilidade, capacidade de se deixar ser atravessado. Porosidade, capacidade de armazenar fluido em seus espaços vazios, né? Revestimento é uma tubulação de aço que mantém a integridade física do poço. Fica permanentemente instalado no poço. Isso daí, uma vez colocado, não tem como tirar. Tá?
Aí vem uma coisa também importante que a gente vai ver à frente com mais profundidade, vai verticalizar mais sobre, mas tem o canhoneado. O canhoneado é importante eu falar um pouco sobre ele agora, porque, como vocês viram aqui atrás, repare que foi perfurado, mas olha só, eu estou tendo contato aqui com o óleo que está aqui, ele consegue se comunicar aqui com esse interior? Não. Concorda comigo? Por quê? Ele foi perfurado, revestido e cimentado. E teve o abandono temporário, ponto. Mas não se estabeleceu uma comunicação entre a zona de interesse e o poço. Tá? Então, o que o canhoneado é? O canhoneado é a máquina de canhoneio que faz o canhoneado, né? Nada mais era do que o equipamento que você desce no poço e ele efetua disparos. Disparos mesmo, tiro, projéteis. Tá? Só que são projéteis adequados a você fazer furos numa zona sensível, como é um reservatório de petróleo. Tá? A gente vai ver com mais detalhe na frente, mas só um breve histórico. Os primeiros canhoneados executados, né, era descer 38 amarrado numa madeira ou no cabo de aço, enrolava com arame no gatilho e puxava lá de cima. Era isso, é tão rudimentar assim, era tiro de 3/8 mesmo na frente do reservatório. Só Eu que acho que não tem uma forma mais americana de se fazer isso. exato, é perfeito. Não é à toa que o americano é muito empírico, né? Estou lendo até um livro muito interessante, que é o livro Antifrágil, né? Que ele inverte um pouco essa lógica da onde a ciência de fato surge. Se ela vem da academia ou se ela vem da tentativa e erro ali, e depois vai para a academia e melhora, né? Academia, universidades e tal. É isso, é o revólver. Então, aí foi tentativa e erro. Os caras lá, a imaginação corria solta e via no que dava. Não é à toa que você tinha muito acidente, né, gente? Muito acidente. Acidente demais, entendeu? Porque é uma das consequências da tentativa e erro, né? Hoje em dia, é claro que se adquiriu muita experiência, é uma indústria secular, né? Mas a tecnologia de balísticas frente às zonas produtoras, ela tem esse histórico rudimentar, entendeu? É tiro de revólver, quando o cara descendo. Porque que ele via? Ele via que aquele poço, imagina, o cara lá atrás, tinha nem energia elétrica. O óleo, o poço era perfurado, o pessoal às vezes descia na pá mesmo. Tem até alguns filmes que eu posso indicar para vocês que mostram o pessoal descendo na pá mesmo, lá nos Estados Unidos, cercando com madeira. Isso às vezes desmoronava poço, gente acabava sendo enterrada viva, era um contexto assim muito rudimentar. Mas imagina, aí aqui eles viam, chegavam, começava do nada. Então, imagina, tá cavando, 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 subindo com balde, corda, tá? Aí começava a inundar de óleo, eles pegavam a escada e saíam. E aquilo dali inundando de óleo. Isso lá, gente, bem lá no início, tá? Tem um filme que retrata bem, depois esqueci o nome do filme, depois eu posso mandar para vocês. Aí, imagina, passa alguns anos e aquilo ali para de dar óleo naquela quantidade. Pô, o cara indignado, o que ele vai fazer? Vai dar tiro em frente ali à formação para ver se volta a dar, né? E eles viram que alguns casos voltava, entendeu? Então ele, opa, é mais ou menos por aí. É claro que as coisas foram avançando, a profundidade foi aumentando, não era mais os reservatórios rasos, né, onde as pessoas desciam para cavar, já acabaram, que é poucos metros, né? Você não consegue perfurar muito para ter espaço para uma pessoa descer. Viu-se que botar só madeira muito grande ao ponto de descer uma pessoa, o poço ficava estável, desmoronava, morria muita gente. Eles viram que era mais vantagem fazer poço mais estreito, onde não cabiam mais descer pessoas, e o poço ganhava estabilidade, conseguia ganhar profundidade, né? Viu-se aí que produz muito mais do que se produzia. Como atirar em metal não parece uma boa ideia. Sim, mas a pressão é tão grande que funciona, Eric.
A profundidade que esses projéteis atingem não é tão grande, alguns poucos metros, 1,5 m, 2 metros, e assim vai. Mas já é o suficiente para você, tá vendo? Você ter uma zona de influência maior. Imagina, aqui é a zona de interesse, tá? Cimento, revestimento. Então, o cara canhoneou aqui, ó, olha só a profundidade que ele consegue ganhar. Tá vendo? Se você for fazer, é uma comparação bem parecida com essa daqui. Aqui são 9,5 da polegada, não é? Então, fazendo uma conta rápida aqui, seria mais ou menos 54, seria 22, 25 centímetros, tá? Então, esse trecho aqui são 25 centímetros, tá? E não vai dar, porque com o mouse é difícil escrever. 25 centímetros. É mais ou menos isso que o cara ganha aqui, 50 centímetros, 1 metro, 1,5 m, se você tiver uma boa máquina de canhoneio, dependendo se o canhoneado é feito com poço aberto ou não. Mas é mais ou menos isso. Às vezes você consegue dar amplitude à sua área de contato. O que você quer é ter contato, você criar canais de forma mecânica, né? Olha lá, que consigam conversar. Né? Então, a nível de profundidade é isso, cerca de 1 metro, e o diâmetro desses canhoneiros é 1 polegada e eles têm essa forma cônica, eles vão afunilando. Tá? Então, você consegue ter um contato, tá? E, melhor de tudo, segurança. Canhoneio é a forma mais segura de se produzir um poço, porque você tem ali o cimento e o revestimento antes. Tá? Então, aqui, gente, você já elimina grande parte das possibilidades de blowout, de falha, de perdas humanas, de perda de equipamento, de acidentes ambientais. Aqui você tem um controle muito bom do poço, muito bom. Tá? Então, é a forma mais segura que se tem. Mas é mais caro, você fica um pouco mais caro. Tá? Mas hoje em dia é quase que unânime. Né? Se vocês forem lá no RigZone, no Indeed, ou até mesmo no LinkedIn, ver vagas de emprego, provavelmente vocês vão ver operador de canhoneio, técnico em canhoneio. Tá? É o cara que só faz isso. O cara é especialista em balística. Tá? Mas esse cara, ele cursou o quê para fazer o que ele faz? Aí depende, o cara pode ser um técnico em mecânica, um técnico em elétrica, pode ser um técnico em geologia, depende, não tem uma obrigação, tá? Normalmente são certificações que você tira ou dentro da empresa, ou você tem outras empresas já que oferecem esse curso. Essa indústria, então, ela valoriza mais a experiência, né? Mas hoje mudou muito, Miguel, mudou muito, porque o que está acontecendo? O pessoal que tem experiência já não tem mais condição de trabalho. Então, uma coisa que eu estou vendo agora é a renovação. E para a renovação acontecer, você tem que dar a oportunidade da pessoa adquirir experiência. Então, está tendo muita oportunidade, tá? O Eric falou ali, tipo um sniper, né? O sniper avançado do exército. É mais ou menos por aí, João. O interessante que eu acho, igual eu estava dando uma olhada lá em vagas nos Estados Unidos, o Exército ele contrata engenheiros de petróleo porque o Exército, pelo que eu entendi, né, a vaga não deixava muito claro. Posso estar falando besteira, mas é porque normalmente anúncio de vaga eles não dão muita profundidade. Tem um site lá do governo americano que ele reúne todas as vagas do governo federal e tem governos estaduais do estado do Texas, Indiana, Colorado. Eu estava dando uma olhada em cargos públicos. Cara, eu vi que tem engenheiro de reservatório do Exército. Ou seja, o Exército tendo seus próprios poços para ter sua autonomia energética, né? Então, imagina, olha o nível de autonomia, né, que você tem lá. As Forças Armadas, né, são conduzidas, eles querem ter autonomia em todos os sentidos. Então, é mais ou menos por aí, João. Se é a forma como você entendeu, é por aí mesmo. É tipo um sniper mesmo, só que bem específico para a área de petróleo. Então, aqui vai falando do liner, né? O liner é esse revestimento aplicado somente na porção final do poço. É um revestimento já projetado para estar aqui, projetado para receber canhoneado, tá? Para ter o packer, a gente vai falar daqui a pouquinho desse equipamento aqui, tá? Que é esse equipamento que isola, tá vendo? O óleo, ele entra aqui pela coluna e não vai para o espaço no ar. O packer bloqueia aqui.
Sapata, gente, é a base, tá? Sapata, bem a grosso modo, seria como se fosse o pé do revestimento, tá? Ele proporciona uma base para dar estabilidade, tá? Então, essa porção final aqui, tá? Que permite o revestimento ele ficar ancorado e ficar na posição, aqui no caso, vertical. O line hanger também ele serve para ancorar o topo. Então a sapata ela vai ancorar a base e o line hanger vai ancorar o topo. Sendo que aqui no fim ela tem contato com a rocha e com o cimento. Aqui ele tem contato com outro tubo de aço. Então o contato aço-aço é diferente do contato aço-revestimento-cimento. Então, como são superfícies diferentes, você precisa de um nível de aderência diferente, tá? É a mesma coisa, você pega uma cola, você vai colar papel com papel é uma coisa, papel com plástico é outra, papel com parede é outra, papel com madeira é outra. Então, a cola, ela adere melhor a uma superfície do que a outras. Concordam comigo? Então, é a mesma coisa que na engenharia. Eu quero ancorar determinado equipamento. Então, tá, mas você vai ancorar ele aonde? Numa rocha? No cimento? Em outro tubo de aço? Né? Então, daí a necessidade de você ter um line hanger, tá? Aqui. Eu nem sei qual, eu acho que em português não tem nem tradução, chama assim mesmo. Então, revestimento de produção, tá? São aqueles que têm contato com o interview submetido a esforço, desgaste, daqui a gente já viu. Liner, revestimento de produção, tá? Que a gente já viu também. Anular, é esse espaço que eu estou falando para vocês. Então, aqui, ó, a gente está vendo por cima. Aqui a gente está vendo o perfil em 2D, do lado, tá? E aqui a gente está vendo por cima, tá? Imagina lá você olhando para o poço, né? De cima para baixo. Aqui você vai ver a coluna de produção. Isso tudo aqui é o espaço anular, tá? Coloca aqui. Sapata é a base. Imagina, sabe, ventilador de chão, tá? Ele não tem uma base para ele ficar em pé, senão ele cai. É isso. É a sapata do ventilador de chão, exatamente. Aquilo seria a sapata. É o que dá sustentação para ele ficar em pé, tá? Imagina um tubo. Se um tubo ele for de ponta a ponta igual, né? Depois você vai ter dificuldade de ancorar se era ele. sapata tipo de casa mesmo, porque geralmente quando você vai fazer uma laje, alguma coisa assim, você tem que cavar as sapatas. Você cava a sapata, joga cimento com as ferragens e começa a fazer as colunas. É tipo isso? Mas só que isso daí, tá vendo? É separado, né? Ali não, ela é soldada junto ao tubo. A sapata, entendi. então, perdão. Sim, era o João que estava falando antes, não é? Sim, eu interrompi ele, desculpa. Mas é Não, isso. pode falar. É isso, João. É esse mesmo princípio. A sapata da casa, depois você bota as colunas, é para dar sustentação à coluna, correto? Exato. Então, agora você imagina um tubo já com uma sapata soldada, embutida. Ele foi feito lá no processo siderúrgico, metalúrgico, dessa forma. Então ele já vem com uma base já, né? Exatamente, ele já vem com uma base. Só que uma base é bem menor quando comparado ao exemplo que você deu aí. Entendi. Mas a função da sapata, então... perdão de novo. Pode falar, amiga, fala logo. A função da sapata, então, é só dar estabilidade ou ela faz alguma outra coisa? É só dar estabilidade. Tranquilão, valeu. Uma coisa que eu tava querendo saber também, que eu vi no desenho 2D e que o Eric perguntou, a coluna não fica centralizada não? A coluna de produção? No desenho 2D sim, ela tá mais para a desenho, esquerda do que para a direita. Sim, fica assim, fica centralizado. Ali ela realmente dá a entender, mas é o desenho que está descentralizado. Às vezes quando eu fui colocar esse fundo aqui do IF, o desenho ali ele é todo solto. Eu posso desmontar esse desenho todo aqui. Então ele pode ter corrido aqui para a esquerda. Mas sim, é centralizado. A coluna fica centralizada. Entendi. Tá? Mas bem observado. Bom, mostra que vocês estão atentos aí. Então, seguindo, isso daqui é o packer, gente. Então, olha só, olha a coluna de produção, tá vendo? Aí você enrosca esse equipamento na coluna de produção. Vamos supor que esse equipamento, a coluna de produção, ela tem aí, cada coluna deve ter por cerca de 10 metros de comprimento, onde a gente vai conectando várias colunas, vários tubos. Nem tubo de hidráulico.
A gente não tem a conexão que a gente vai conectando vários tubos um no outro, né? Se você quer dar curva, você tem um tipo de conexão mais específico. O Packer, que é esse equipamento aqui, você enrosca na coluna de produção, aqui no final, tá? Quando você comprime ele, tá vendo essa borracha preta aqui? Ela expande, tá? Ela vai expandir, tá? Aqui, ó. Então, imagina que esse Packer aqui, ó, essa parede aqui, é o revestimento de aço, é o poço, tá? E essa borracha vai expandir, tá? E o óleo vai entrar aqui por dentro, aqui por baixo, e vai passar por dentro dele e vai embora lá para a superfície. E o óleo que tentar passar aqui por fora, ele vai ser barrado pelaquela borracha que inflou. Não vai conseguir subir. Com isso, o que eu tenho? Controle de vazão. Tá? Então, o Packer, através da expansão dessas borrachas aqui, que elas vão aderir à parede desse liner aqui, elas evitam com que o óleo, a água e o gás que vem do reservatório produzam pelo espaço anular, tá? E só vai produzir por aqui, pelo interior da coluna de produção. Produzindo por aqui, eu tenho controle da vazão. Se eu tenho controle, eu tenho melhor segurança, tá? Então, esse é o interessante da gente ter o Packer lá embaixo, tá? O Packer sempre tem que ter. Hoje em dia, como eu falei, as tecnologias foram melhorando. Hoje, um poço canhoneado, com Packer, cara, cada coisa dessa que vocês colocam, o fator de segurança aumenta, assim, exponencialmente, tá? Hoje em dia, a Petrobras daí é básico, tá? Hoje em dia, só quando é fora do Brasil que a coisa corre um pouco mais solta, mas aqui no Brasil, por incrível que pareça, a regulamentação de segurança de meio ambiente é boa, tá? Então, a Petrobras ela tem práticas assim muito, muito seguras, tá? Tem as próprias normativas, inclusive, né? Esse equipamento é de segurança para caso, tipo assim, alguma, não sei se isso acontece, mas se vier muita pressão do poço, ele controla, tipo assim, ele segura tudo? Também, também. Mas Entendi. ele controla o que? Ele não deixa vir pelo espaço anular. Entendi. É Mas porque ele você deixa falou que vir por aqui. ele regula a pressão que sai de lá, a pressão não, né? A pressão do fluido que Ele sai de regula, lá. não. Ele conduz o fluido para o interior da coluna. Quem vai. O PAC, tá vendo esse. Deixa eu limpar aqui, que já está uma bagunça esse slide, né? Esse equipamento laranja aqui, tá vendo? Que é o PAC, que a gente está falando. Aham, tô vendo ele. Ele fica aqui, ó. Ele não regula nada. Ele não deixa que o fluido deixe ir para o espaço anular. Ele faz com que o fluido vá por aqui. Quem regula é a árvore de Natal. Ele só direciona, então. Ele só direciona, exatamente. Mas Entendi. ele também é um mecanismo de segurança. Ele Para não também deixar para o espaço anular, né? exatamente, não deixando ir para o espaço anular, tá? Então, ele também ele tem esse caráter de segurança operacional, mas ele não controla nada. Quem controla é a árvore de Natal. Mas o que pode acontecer, João, é você ter uma pressão anormal E vinda você aqui, conseguir reparar porque passou por ele, né? e simplesmente a pressão estourar o PAC. Entendi. Entendeu? Aí é o blowout, é aquilo que a gente não consegue prever. O que pode gerar isso? Várias coisas. Se você estiver no mar, um terremoto, um maremoto, um influxo de gás, tá? Você pode ter uma dissolução química do reservatório, ele vai dissolver parte do reservatório. Isso acontece às vezes também, tá? Então, são muitas variáveis. O reservatório, ele é dinâmico. Tá vendo esse carinha aqui embaixo, que a natureza fez há bilhões de anos? Ele é dinâmico, ele não é estático. Conforme, a gente está perturbando aquele meio que a natureza levou cento e poucos milhões de anos para fazer. Você está perturbando aquilo dali. Tá? E por mais que na imagem seja retinho, ele não é totalmente reto, né? Ele tem várias anomalias, se eu não me engano. Não. O reservatório é o caos. É o caos. Ele tem ele tem um nível de aleatoriedade para quando você olha a primeira vez, você fala, porra, é impossível entender isso. Mas tem como. Hoje em dia você já consegue
compreender, né, como é distribuída essa aleatoriedade geológica. Mas se sempre vai ter incerteza, né? Sempre tem incerteza. Beleza. Última pergunta só. É só para eu ter uma noção, porque na imagem parece que esse Packer é enorme, né? Mas qual o tamanho mais ou menos dele? Não dá Ele para ter uma relação. é uma... Não, tipo assim, é Seria, grande, é pequeno, como é que é? ele seria mais ou menos aí uma garrafa PET. Ah, Tá? entendi. Uma garrafa PET aí, talvez de 1,5 litro, só que um pouco mais alta. Beleza. Ele não é muito diferente disso, não. Avançando aqui, então, a coluna de produção, muitas das vezes é chamada só de COP, tá? Que é COP. Às vezes pode acabar saindo aí COP, tá? Tubing normalmente fala mais fora do Brasil. Aqui no Brasil fala muito COP. COP para lá, COP para cá, então é coluna de produção. Então você entende que a perfuração já foi concluída, a gente já está avançando, não é? Então, a COP que são montados todos os equipamentos. Então, aqui a COP, a gente vai ver que a gente tem um packer que fica aí embaixo. Cara, mas no final do curso vocês vão ver, ao longo da COP, você pode botar 10, 15 equipamentos, vários equipamentos para as mais várias funções, tá? Depende do que você quer fazer com o poço, depende do que ele precisa, do que ele vai demandar, não é? Igual, por exemplo, se você for comparar o carro há 50 anos atrás, ele tinha muito menos equipamento do que tem hoje. Mas hoje em dia você vai tirar os equipamentos que tem nele? Não é? Não. Não é? É a mesma coisa o poço. Se você for ver o poço há 50 anos atrás, a coluna de produção tinha muito menos equipamento. Hoje em dia a gente tem muito mais equipamento, porque a gente quer monitorar a pressão de forma instantânea, a vazão, a temperatura, você quer ter mais segurança, você quer conseguir gerenciar em diferentes pontos. Por exemplo, se entupir nesse ponto aqui, você conseguir bloquear logo aqui embaixo ou logo aqui em cima. Então, existem várias alternativas de bloqueio de vazão que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Só avançando aqui, que já está quase dando tempo. Tá, aqui eu acho que tem um... Isso. Só que eu tenho que trocar aqui. Agora eu não lembro se isso daqui era vídeo ou não. Ah, sim. Tá. Então, para concluir a aula de hoje, eu falei agora do último equipamento, que é a árvore de Natal. A árvore de Natal é isso daqui, gente. Você olha assim, você fala, opa, mas pô, por que a árvore de Natal, né? Vem do inglês mesmo, traduzindo ao pé da letra, que é Christmas Tree. Tem várias teorias. A teoria mais aceita é que lá na Rússia, como o inverno lá é muito rigoroso, as árvores de Natal elas ficavam totalmente cobertas pela neve, tá? Então, o que eles faziam? Eles colocavam lâmpadas, tá? Incandescentes, pequenas lâmpadas, né? Uma em cada ponto, uma aqui para mostrar o manômetro, outra para mostrar o que era o teste, a válvula wing, swab, master, isso tudo a gente vai ver na frente. Mas como são vários pontos, todos os pontos importantes eles colocavam uma lâmpada, para saber onde que estava, por exemplo. Às vezes eu tenho que ir lá, a árvore de Natal está coberta de neve, eu já sei mais ou menos aonde eu tenho que ir, facilita chegar. Aí um russo lá, sei lá, cheio de vodka lá, fala, it looks like a Christmas tree. Pronto, árvore de Natal, ficou. Então, como eu falei, é o conjunto de válvulas que regula a saída ou entrada do fluido na coluna de produção do espaço anular durante a vida operacional do poço. Já durante intervenções no poço, pode ou não ser retirada, tá? Então, ela fica aqui no topo. Então, a coluna de produção é para produzir. O espaço anular normalmente é para injetar, para fazer manutenção preventiva, manutenção corretiva. Então, o espaço anular é o espaço de intervenção, que eu também acesso pela árvore de Natal, que a gente vai ver lá na frente. Cabeça do poço é isso daqui, ó, componente ancorado firmemente ao solo, tá? Sustenta o peso dos revestimentos e da coluna de produção, né? E recebe a árvore de Natal. Tá? Então, a cabeça do poço é diferente da árvore de Natal, ela fica ancorada na árvore de Natal. E para finalizar a aula de hoje, eu tenho duas animações aqui. O PetroAnimes, ele é muito interessante, esse Instagram, se vocês quiserem seguir lá, é o alisonteles.petroanimes.
ele é especializado em animação 3D para a área de petróleo. Então, aqui, a gente vai ver, né, várias coisas, mas eles mostram aqui, quis mostrar só para vocês verem mais ou menos o fluxo, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. O que é BOP. Na verdade, opa, a gente está em completação, exatamente, vocês já viram. O bloco de coroamento, Catarina, sistema de circulação, o guincho, o gancho, né? Então, isso daqui é o sistema operando, tá vendo? Quis botar aqui justamente, é isso, esqueci que a gente já está em completação, vocês já viram perfuração. Então, isso daqui é a fase de perfuração, onde eu preciso do BOP. Concluí o poço, terminei o poço, aí vem a fase da produção. Então, o BOP sai, entra a árvore de Natal. Olha aqui, ó. Então, repare, ó, o poço foi canhoneado, canhonei, dei partida. Dei partida, olha o Packer aqui vedando, o espaço anular, não deixando o óleo produzir pelo espaço anular, só vai pela coluna de produção. Daqui, então, o suspensor de coluna, né? Suspensor do revestimento condutor, de superfície, intermediário, produção. Aqui as válvulas da árvore de Natal, válvula mestra, válvula de pistoneio, lateral, choker, linha de produção. Aqui está mostrando o reservatório, né? O trecho onde tem a água, o óleo, o gás. Então, essa ilustração aqui está bem completa. Olha o cimento, tá vendo? Então, mostra toda a complexidade de um poço. Isso daqui é uma das melhores ilustrações que eu já vi. Ainda mais que está animado, né? Então, auxilia bastante. A gente vê no detalhe todas as peças que compõem um poço produzindo da forma mais simples possível. Tá? Aqui ele está da forma minimamente segura, que é canhoneio e Packer, coluna de produção, árvore de Natal. Pronto, daqui é um mínimo que vocês têm que saber para falar o que é um poço de petróleo, minimamente feito. Professor, Sim. Só uma dúvida. Esse negócio que você está com o mouse em cima, exatamente em cima, esses canos amarelo, azul e vermelho. Sim. Que é isso? Isso daqui é o suspensor de coluna, tá? Então, imagina, esse verde aqui, ele dá acesso ao revestimento condutor, tá? Só que aqui, repare que no revestimento condutor ele está totalmente o quê? Cimentado. Esse amarelo aqui, ele vai dar acesso ao revestimento de superfície, a esse espaço aqui, tá vendo que não foi cimentado. Tá vendo aqui? Tô vendo. Ele dá acesso a esse espaço. Esse daqui, o suspensor de coluna, é o amarelo. O azul, ele dá acesso ao espaço do revestimento intermediário. Qual espaço? Esse espaço aqui que não foi cimentado. Caso eu precise recimentar, caso eu tenha invasão de um aquífero, alguma coisa do tipo. E o último é esse vermelho, que ele dá acesso aqui ao revestimento de produção. Esse Entendi. que se conecta à árvore de Natal, mas boa pergunta. Esses daí são os Para suspensores de caso coluna. aconteça alguma coisa entre óleo e água, consiga tirar ou cimentar de novo, né? Exatamente. Você intervir. Você espera que você... e outra coisa, manutenção da pressão, registro de pressão. Então, o poço está todo certinho. Você já fez tudo o que tinha que fazer. Você bota ali o manômetro. Se tiver uma alteração significativa naquele manômetro, para cima ou para baixo, se a pressão mudar, quer dizer que você está... pressão, né? Exatamente, está acontecendo um problema. Entendi. Entendeu? Então, por isso que é importante você ter manômetros ali. Para você ter manômetros no revestimento ali de superfície, de intermediário e de produção. Por isso que é importante ter isso daqui, que você destacou, amarelo, azul e vermelho. Tá? Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Pode falar, Miguel. Miguel, tá aí? Então, assim, é só uma coisa que eu estava vendo naquele livro que o senhor recomendou, e eu vi que o revestimento de produção intermediário, eles podem ser trocados por uma coisa chamada liner, e falou que é até mais usado ultimamente porque o custo de produção é menor, que você troca o revestimento intermediário de produção por um só, e esse é só cimentado na parte de baixo. Isso é realmente muito utilizado? Na verdade, você, ao invés de você ter ali 1, 2, 3, 4 revestimentos, você passa a ter 3. E você... aí, o que significa? Vamos pensar. Quanto mais revestimento, eu tenho que ter mais brocas com diferentes diâmetros.
Então, se eu perfurei 4 diâmetros diferentes, eu precisei no mínimo de 4 brocas. Isso se não estragou nenhuma no meio do processo, que broca quebra. Tá? Agora, se eu coloco só 3, eu vou precisar só de 3 reduções de diâmetro. Entendeu? Então, eu economizo broca, eu economizo tempo de troca de broca, que para trocar broca eu tenho que sacar toda a coluna, tirar todos os tubos, para colocar a broca na extremidade, para descer o tubo todo de novo. E eu tenho... E a segurança não é comprometida. Com 2 reduções, a segurança é comprometida. Com 3, não. Entendeu? Mas bem observado também, que isso daí é o liner. Aí o liner é o tubo. É só uma forma diferente de você chamar o revestimento. É que normalmente fala liner, o tubo que vai ter contato com o reservatório. Você sabe que você está descendo um tubo ali que ele vai ser o mais sensível de todos, porque ele vai estar em contato com a zona de interesse. Então, ele é o cara. Ele que eu tenho que tomar cuidado com ele. Eu não posso danificar ele, tenho que descer ele com calma, tá? Aí a gente chama de liner, porque ele é um tubo diferenciado, não talvez na sua confecção. Pode ser também, você pode fazer um tubo com um acabamento melhor, pode ser. Mas é dada a importância que ele tem para o resto da vida produtiva do poço. Você vai botar ele ali, você não quer tirar ele nos próximos 30 anos. Na verdade, você não quer tirar ele nunca. Né? Quando você constrói um poço, você não quer reconstruir nada, até porque tirar depois disso é perigoso. É melhor perfurar um poço novo. Entendeu? Mas qual que é mais comum de se ver na indústria? O revestimento intermediário de produção ou o liner? Hoje em dia, o liner. Entendi. Tá? Mas a perfuração clássica seria essa daí, com 4 reduções, ao invés dessa com 3. Essa daí é mais atual, digamos assim. Beleza? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Então eu vou fazer isso, eu vou enumerar os questionários e deixar junto deles a data que até quando eles podem ser feitos. Mas esses que estão aí podem ser feitos até semana que vem. Eu vou botar aí, mas eu vou botar esse também até semana que vem, beleza? Mas você já fica com prazo aí, tá bom? Peraí, professor, que para mim travou. Todos os questionários são para semana que vem? Porque